Em 2009, eu descobri da pior forma possível a fragilidade de ter um negócio dependente de mão de obra direta. Era carnaval e 2 dos meus clientes queriam aproveitar o período, uma parada de 5 dias, para realizar suas obras. E eu era o responsável por fazer isso acontecer. Eu sempre gostei de tocar obra no carnaval, porque, principalmente aqui em São Paulo, é uma data onde a cidade fica muito mais tranquila. A gente acaba não tendo aqueles entraves do dia a dia, principalmente o trânsito, e acaba rendendo muito mais. Eu só não contava que a equipe que eu tinha escalado para poder realizar essas obras ia me deixar literalmente na mão. Se você já atua na construção civil, sabe muito bem do que eu estou falando, pois já deve ter passado por algo semelhante em algum momento. Mas voltando à história que eu quero compartilhar, foram provavelmente os dias que mais trabalhei na minha vida. Eu ainda lembro como se fosse hoje, eu tirando alguns cochilos em cima de um tapete que ficava enrolado no canto de uma das salas de uma dessas obras. Eu revezava o meu tempo durante o dia em uma, à noite em outra, e passei todo o carnaval praticamente comendo pizza e sem dormir, para conseguir cumprir e honrar o compromisso que eu havia assumido com os meus clientes e não deixar com que a credibilidade da empresa do negócio fosse abalada. Isso foi tão marcante na minha vida que a partir desse momento prometi para mim mesmo que eu teria que encontrar uma outra forma de atuar na construção civil que não dependesse de ninguém, pelo menos diretamente, e que eu não precisasse sacrificar soluções de engenharia que eu tanto acreditava por falha de alguns colaboradores sem comprometimento. A pergunta que não calava era: como fazer isso? Minha primeira iniciativa foi pesquisar sobre inovações que poderiam ser implantadas no mercado brasileiro, que ofertassem inovação e tecnologia de ponta, para que eu pudesse maximizar a produtividade com um time enxuto e formado por profissionais mais comprometidos. Mas para eu conseguir esses profissionais, eu precisaria de algo que me desse condições de promover melhores condições de trabalho e condições financeiras superiores ao que o mercado oferecia, para que eu tivesse realmente uma equipe engajada. Bom, após muita pesquisa, eu acabei encontrando uma oportunidade com muito potencial de dar certo, só que do outro lado do mundo. E essa oportunidade ainda me permitia aproveitar toda a experiência que eu já havia desenvolvido com piso e ainda me permitia agregar diferenciais competitivos e trazer algo inovador, algo que o mercado brasileiro ainda não conhecia. Deu certo. Em apenas 3 anos, consegui faturar o suficiente para quitar todos os investimentos com os equipamentos que importei, estruturar toda a operação da empresa, dar melhores condições de trabalho e de vida para os colaboradores do meu time, e o negócio ainda proporcionou a construção da minha casa e a casa do meu sócio. Mesmo assim, com tudo caminhando bem, ainda faltava alguma coisa. Eu notei que era crescente a demanda por recuperação de pisos novos, de pisos recém-executados. E isso me chamou muita atenção, porque na minha cabeça era inconcebível pensar num piso recém-executado entregue, repleto de patologias, de problemas executivos, porque o cliente investia por algo novo e acabava não recebendo, e recebendo no lugar, na verdade, um problema, e muitas vezes tinha que gastar o dobro para poder receber aquilo que deveria ter recebido na primeira vez. Foi então que a partir daí eu comecei a me aprofundar tecnicamente e mapear todas as fases de construção de um piso de concreto, seus gargalos, suas deficiências, as particularidades de cada fornecedor, cada material, cada equipamento, ou seja, tudo o que envolvesse um processo construtivo de um piso de concreto, seria ele estrutural, híbrido ou arquitetônico. Isso me possibilitou aprimorar meu processo executivo e ainda me abriu um mercado de consultoria e assessoria técnica que eu nem imaginava existir. Me permitiu mergulhar no universo da inovação e soluções de engenharia aplicadas ao redor do mundo, que eram totalmente desconhecidas no Brasil. Me aproximou de grandes profissionais não só do Brasil como de outros lugares do mundo, mentes brilhantes que me apresentaram um universo vasto, que permite explorar uma infinidade de possibilidades quando pensamos em pisos de concreto. Agora, respira fundo que eu vou te apresentar o potencial que esse mercado tem. Esse é o segundo episódio da série especialista em GPC. E no episódio anterior eu te apresentei
um raio-x no mercado da construção civil brasileira e a necessidade de transformação que nos coloca hoje num momento único, divisor de águas e repleto de oportunidades para profissionais dispostos a buscarem crescimento sustentado não só por um excelente potencial de retorno financeiro, mas também imbuído de propósito. Quero aproveitar para agradecer os comentários e as mensagens enviadas. Eu fico muito feliz em saber que existem profissionais buscando algo novo, que querem sair do mais do mesmo e querem contribuir para a transformação, para ajudar a construir o futuro da construção civil brasileira. Hoje quero te mostrar os caminhos que podem ser explorados, as áreas de aplicação e o tamanho do mercado de pisos de concreto no Brasil. Antes de mergulhar no mercado ávido por especialistas em GPC, eu tenho um recado muito importante para te dar. Essa série especial é parte introdutória desse mercado e no último episódio você vai ter a oportunidade de entrar por uma comunidade atuante e engajada, onde você vai conseguir ter acesso a aprofundamento técnico em cada etapa que compõe o processo construtivo de um piso, onde você vai ter acesso à transferência de know-how aplicado em mais de 1 milhão de metros quadrados nos últimos 12 anos aqui no Brasil, onde você também vai ter acesso a cases e bastidores de obras para que você possa, através dessa experiência, agregar muito a sua especialização em GPC. E por fim, e muito importante, você vai ter acesso a network, profissionais, especialistas, fornecedores e até clientes que vão ajudar a alavancar os seus resultados e tem potencial de que você consiga fazer com que isso aconteça ainda no início desse ano. E o único pré-requisito é que você tenha disposição para aprender e comprometimento para aplicar tudo o que você vai absorver de conhecimento nessa série. Tudo que está sendo e ainda será apresentado vai te mostrar todas as direções possíveis que podem ser exploradas nesse mercado. A comunidade é apenas para quem quer acelerar os resultados e ter um GPS com um passo a passo traçado por especialistas para alavancar o início da jornada rumo à especialização. Mas como eu já disse no episódio passado, não existem barreiras de entrada para esse nicho de mercado, mas isso eu vou te mostrar nos mínimos detalhes no último episódio dessa série. Não importa se você já atua ou pretende atuar profissionalmente na construção civil, ou ainda se tem alguma formação específica dentro ou fora dessa área. É claro que todo aprendizado é bem-vindo porque desenvolve habilidades que podem contribuir diretamente, acelerando a sua especialização como um GPC. Principalmente se você já tem as características profissionais que eu mencionei no primeiro episódio da série. Por outro lado, caso você não tenha, basta se empenhar em desenvolvê-los, que eu estou aqui justamente para te ajudar com isso. Bom, então vamos ao mapeamento do mercado que pode ser explorado por um especialista em GPC, e eu quero destacar primeiro que os conceitos e fundamentos de um piso de concreto são os mesmos, independente do caminho ou da área que você decida explorar. Mas a abordagem desses conceitos e fundamentos se difere dependendo do perfil do cliente, da obra e do resultado almejado. Vou explicar melhor. Hoje podemos dividir o mercado através de um viés técnico entre pisos de concreto estruturais ou arquitetônicos. Como adiantei, os conceitos e fundamentos construtivos atendem a duas vertentes. Mas, por outro lado, a abordagem de um piso estrutural prioriza as solicitações de cargas e operacionalização ao qual será submetido o piso, por exemplo. Em casos que o capeamento de uma laje será também o piso operacional da edificação, a prioridade aqui será a consolidação da estrutura. No entanto, cabe ao especialista em GPC respeitar todos os pré-requisitos técnicos do projeto, porém, sem desprezar as características estéticas, pois é exatamente isso que difere projetos acompanhados ou não por um especialista em GPC. Pensar em todas as possibilidades para atender o projeto e suas especificações prioritárias e ainda agregar características que normalmente passam despercebidas ou são desconhecidas por profissionais generalistas, que têm o piso como mais um item a ser considerado e concluído dentro do escopo e cronograma de obra. Ainda falando de pisos estruturais, o fator preço influencia bastante na decisão de qual solução será adotada.
Imagina o proprietário de um galpão logístico, por exemplo, que precisa de um piso que atenda de forma mais ampla possível os perfis de operações que podem rodar sobre esse piso. Isso é muito comum, pois uma posição dentro desse galpão pode ser locada por qualquer empresa e cada uma delas terá algumas particularidades operacionais. Mas vou destacar aqui um cenário que atende de forma ampla clientes da área de logística. O setor evoluiu muito nos últimos anos, principalmente durante e depois da pandemia, mas isso não foi por acaso. Na verdade, foi um reflexo natural do modelo de consumo adotado pelas pessoas nesse período. Enquanto shoppings, lojas e afins estavam fechando as portas em virtude do lockdown, o consumo online através de plataformas de e-commerce crescia assustadoramente. Afinal, o hábito de consumo não parou, apenas mudou de lugar. Então, pensa comigo. As soluções digitais resolveram o problema de como as pessoas compram e potencializou o hábito de consumo através da internet. Mas quando falamos de produtos físicos, antes que eles cheguem nas nossas casas, você há de convir comigo que eles precisam ser armazenados, separados e distribuídos para que isso aconteça? Aqui entram os galpões logísticos para suprir essa demanda. Nesse caso, a estética do piso não é prioridade, mas isso não significa que esse quesito deva ser totalmente ignorado, porque apesar de não ser um fator decisivo nesse caso, rodar uma operação sobre um piso repleto de patologias executivas não será uma experiência agradável. Dito isso, eu vou ressaltar agora as prioridades de um piso de concreto para esse perfil de cliente. Além das solicitações de carga cada vez maiores devido a cada vez mais altas posições de empilhamento de carga, o dimensionamento de um piso desses deve levar em conta, estruturalmente falando, resistências à compressão axial e tração na flexão, mas por conta da robotização do setor, que hoje opera com enormes esteiras separadoras e transportadores horizontais automatizados, também deve-se levar em consideração resistência à abrasão da superfície para que a vida útil do piso e dos equipamentos que irão rodar sobre ele seja cada vez maior. E por fim, dentre as prioridades para atender o cenário que está sendo utilizado como referência, podemos destacar planicidade e nivelamento. São extremamente importantes quando pensamos no transporte de cargas, seja ele horizontal ou vertical, especialmente em grandes alturas. Agora vamos inverter a abordagem. Imagine um projeto de arquitetura que especifique um piso de concreto para um determinado empreendimento. Será aplicado em vários ambientes, como academia, spa, restaurante e todo o complexo de um clube construído dentro de uma fazenda, com uma praia artificial equipada com uma piscina de ondas de 20 mil metros quadrados. Onde o nível de especificação desse piso chegue ao tamanho e cor da brita, que ficará exposta nesse caso, e ainda seja necessário decidir a tonalidade da areia e do cimento que irão compor juntamente com essa brita a fórmula do concreto que será utilizado no piso para que os resultados estéticos dessa combinação se integrem aos demais itens do ambiente, como detalhes em madeira da cobertura, esquadrias metálicas que irão acomodar os vidros e texturas das paredes, entre outros ainda que possam ser observados. Diante desse cenário, temos prioritariamente um alto nível de exigência estética, mas não significa que devemos ignorar as questões estruturais. Por menor que elas sejam em comparação ao exemplo anterior, havendo uma movimentação estrutural que não foi prevista e a propagação de uma trinca no meio de uma placa que compõe esse piso, por exemplo, pode levar por água abaixo todo o plano estético desse projeto. Existe ainda uma terceira vertente que chamo de híbrida, onde os dois exemplos apresentados anteriormente precisam se equilibrar, ou seja, uma solução onde características estruturais e arquitetônicas têm o mesmo peso. Onde o piso será a base de operação de uma loja de um atacarejo, que além da estética compatível com a experiência de compra de um cliente, no momento da compra trafegando ali com o seu carrinho, e ao mesmo tempo suportar uma carga pontual distribuída numa estrutura metálica que irá comportar 5 ou 6 posições de pallets de mais de 1 tonelada cada um deles, que concentra essa carga distribuída na estrutura em ponto de apoio com uma seção pequena que ficará em contato com o piso através da base de cada coluna dessa estrutura. Agora, imagine isso multiplicado por vários corredores e extremidades dessa área, gerando tensionamento de todas as formas possíveis.
com uma variação de carga constante por conta da frequente reposição de mercadorias transportadas com empilhadeiras de rodas rígidas, gerando movimento de arrasto em cada curva, transferindo carga entre uma e outra placa de concreto que compõe o piso como um todo. Na maioria das vezes, um equipamento com rodas rígidas e torção pontual de manobra concentrada apenas no eixo dianteiro. Enfim, nesse caso, a atuação de um especialista em GPC se torna imprescindível, porque na maioria das vezes, pesar na medida de uma das vertentes pode significar a geração de um problema que irá impactar negativamente a outra. Como você pode ver, eu praticamente nem comecei a me aprofundar no universo de um GPC, mas imagino que você já tenha percebido o nível de profundidade e impacto que o trabalho desse profissional pode gerar em um projeto. Quero te apresentar agora 4 nichos macro de aplicação mais recorrentes quando falamos em pisos de concreto, que se derivam por subnichos diversos, e são eles. Industrial. Nesse mercado prevalecem os pisos com abordagem estrutural, porque o objetivo principal, como já mostrado, é prioritariamente técnico e operacional. Aqui se enquadram operações industriais das mais diversas, como automotiva, química, alimentícia, têxtil, entre outras. No entanto, cada uma delas possui particularidades. Todas elas têm em comum as solicitações de cargas mais altas e abrasão permanentes devido à movimentação constante dentro de uma fábrica. Mas se pensarmos numa operação mecânica, por exemplo, o nível de contaminação com óleo é uma preocupação importante. Numa operação química, o pH das matérias-primas manipuladas são o mais importante. Na operação alimentícia, a asepsia e coeficiente de limpabilidade da superfície que devem atender às exigências sanitárias se destaca. E na têxtil, a coleta de resíduos e de pó facilitada na superfície do piso é uma prerrogativa. Comercial. Nesse nicho, predominam os pisos de concreto com características híbridas, que se equivalem a nível de importância devido à característica da operação, que deve atender tanto à operacionalidade do negócio, como também proporcionar uma experiência de compra agradável para o cliente. Aqui podemos destacar supermercados, atacarejos, lojas de outlet, pet shops, lojas de departamento, malls, estacionamentos de shoppings, terminais rodoviários, portos e aeroportos, entre outros. Urbano. Também demanda pisos híbridos, mas a maior atenção nesse nicho é suportar as intempéries e manter as exigências de segurança de tráfego de pessoas e veículos, considerando tanto as especificações técnicas quanto as estéticas definidas no projeto. Podemos considerar aqui ruas, praças e calçadas. Podemos ainda destacar, com um viés mais estrutural, pontes, viadutos e estradas também. E residencial. Esse é um nicho que também pode ser bastante explorado por um especialista em GPC, porque temos os condomínios que podem aplicar pisos de concreto em suas áreas de uso comum e garagens, bem como as residências e apartamentos que podem explorar o máximo da sofisticação e personalização que um piso de concreto pode ter. Como o concreto é um compósito, aqui o céu é o limite para a criatividade. Você vai poder literalmente voar longe. Não subestime esse nicho. Apesar de, na maioria das vezes, quando pensamos em casas e apartamentos, termos áreas menores, o nível de personalização e sofisticação que pode ser explorado torna o projeto único, exclusivo e com valor agregado enorme. Mesmo que o custo por metro quadrado de um piso de concreto arquitetônico, que preza pela estética, seja maior do que os outros nichos apresentados, se comparado aos pisos e revestimentos disponíveis para esse tipo de aplicação hoje no mercado, ainda assim será muito menor se analisarmos os custos de aplicação desses materiais por metro quadrado. Ainda vale ressaltar que, mesmo que a opção do projeto seja a aplicação de um revestimento sobre o piso, existirá um piso ou contrapiso de concreto como base para a instalação desse revestimento. Para arquitetos que gostam de explorar e clientes que simpatizam com uma arquitetura mais minimalista, os pisos de concreto arquitetônico são uma excelente opção, porque atendem técnica e esteticamente esses projetos e ainda permitem explorar a exclusividade digna de assinatura a cada um deles. Hoje existem mais de 600 mil profissionais cadastrados no CREA. São mais de 380 mil engenheiros, mais de 202 mil arquitetos e mais de 70 mil técnicos formados
e registrados no órgão. A construção civil brasileira possui ainda mais de 3 milhões de profissionais formais atuando neste momento no setor e também conta com mais outros 3 milhões informais, e somados representam mais de 7 milhões de profissionais atuantes que fomentam historicamente algo entre 10% e 15% da arrecadação do PIB do país. Posso afirmar com extrema convicção que os profissionais que podem ser considerados hoje como especialistas em GPC, no nível de profundidade que está sendo abordado durante essa série, podem ser contados nos dedos das minhas mãos. É isso mesmo. Se você procura um oceano azul de oportunidades, você está diante dele. Então tá, Adriano. Se é tão bom assim, por que é tão exclusivo? Como já expliquei, o nosso setor enfrenta um lapso de desenvolvimento de praticamente 40 anos. E com isso, muita coisa ainda existe para ser explorada e evoluída no nosso mercado. Mas essa não é uma preocupação que, na minha opinião, deve existir, porque sabemos que não existe evolução das nossas cidades, incluindo toda a infraestrutura industrial, comercial, urbana e residencial que devem existir nelas, sem um piso como base de sustentação para isso acontecer. Talvez você já tenha se convencido de que realmente existe um potencial enorme no que está sendo apresentado aqui. Mas se ainda não se convenceu, não tem problema. É só continuar acompanhando a série que isso vai acontecer naturalmente. Para os menos céticos, que se permitiram refletir sobre o que foi apresentado até aqui, possivelmente estejam pensando: como eu posso adquirir esses conhecimentos e me tornar um especialista em GPC? O trabalho de gerar consciência sobre essa e outras especialidades será realizado de forma bastante intensa pela Experts da Construção, para que essa demanda comece a aumentar naturalmente, conforme os especialistas em GPC estejam aptos a encarar seus primeiros projetos. Se esse é o seu caso, dentro da comunidade GPC você vai aprender as técnicas de aproximação, abordagem e vendas para conquistar os seus futuros clientes, e também os processos que envolvem a construção de um piso de concreto, desde a seleção de matéria-prima ao manual de boas práticas de conservação e limpeza. Não se preocupe, porque eu já pensei em tudo isso antes. Testei, coloquei em prática e validei em campo nos últimos 12 anos, para que você tenha acesso a tudo que é necessário para se tornar um especialista em GPC, desenvolver suas habilidades e garantir os resultados que foram divulgados e te trouxeram até aqui para acompanhar essa série. Falando em resultados, no próximo episódio eu vou te mostrar as fases do processo construtivo de um piso de concreto em que um especialista em GPC pode atuar, suas respectivas derivações, possibilidades e soluções que podem ser agregadas, e ainda os pilares técnicos e comerciais e os valores médios que cada um deles pode deixar no seu bolso a cada projeto. Quanto ao acesso à comunidade, fique tranquilo, e trarei mais informações a respeito nos próximos episódios. Por hora, quero me concentrar em tirar todas as dúvidas possíveis acerca do conteúdo que vem sendo apresentado. Se você está achando esse conteúdo interessante, talvez conheça alguém que atue ou deseja atuar na construção civil que também possa se interessar. Então, compartilhe esse conteúdo com alguém que você realmente acredita que possa também aproveitar essa oportunidade. Não deixe de acompanhar os e-mails e mensagens no grupo de WhatsApp para não perder nenhuma informação. E por hoje eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra logo mais no próximo episódio. Te vejo lá.